Olá, 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 Ser Infinity. Bem-vindo, bem-vinda a essa incrível jornada. É muito bom, é maravilhoso ter você aqui com a gente novamente. Muito grata, muito feliz de estar aqui com você. E hoje nós estamos aqui, nós da Terapias Infinity, estamos aqui para falar um pouco das nossas técnicas, de como funciona, de como que é isso, como é que a gente usa as terapias energéticas e, principalmente, para falar dos resultados. Porque, na verdade, é isso que realmente importa, não é? Os resultados que podemos ter de melhoria na nossa vida com as terapias. E eu vou trazendo aqui para a telinha as terapeutas Infinity para a gente bater um papo bem legal, bem gostoso sobre isso. Vamos lá. Vamos ver quem está chegando aí. Enquanto isso, dou as boas-vindas para quem chega aqui para acompanhar a gente ao vivo e quem não conseguir acompanhar a gente ao vivo vai ficar salvo, vai poder assistir depois. Rose, olá, olá, Rose, bem-vinda, Alessandra, bem-vinda. Vamos ver. E está chegando também aqui com a gente, Jaque Lima, bem-vinda, bem-vinda. Bom, quem assistiu a nossa live anterior, viu que a gente contou um pouquinho da história, da nossa história pessoal, de como nós nos juntamos e por que nos juntamos, né? Para que nós criamos esse projeto da Terapias Infinity. Para quem não assistiu, pode ir lá no nosso perfil depois e acompanhar para nos conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho da nossa história. Né? O nosso perfil é @terapiasinfinity_oficial no Instagram. E essa live ela vai depois subir a gravação lá no YouTube para quem gosta de acompanhar por lá, que vai ficar salvo tanto para assistir quanto para reassistir, porque hoje o bate-papo acho que vai ser bem legal. Né? E principalmente quem nos assistiu, talvez esteja aí se perguntando, mas afinal, né, o que são terapias energéticas espirituais, terapias quânticas, terapias holísticas, terapias integrativas, complementares, né? O que é tudo isso? É tudo a mesma coisa ou é diferente? Porque a gente usa muito esses termos. Então, para quem aí ainda se questiona sobre isso, eu vou convidar aqui a Alessandra para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, Alessandra. Então, olá, bem-vindos. Bem, eu vou falar um pouquinho disso, né, dessas nomenclaturas, né, que tem as terapias, né. Depois a gente vai trazendo mais informações complementares e a gente vai sempre estar falando sobre essas terapias, então, para entender um pouquinho melhor, né? As terapias energéticas espirituais, elas são técnicas terapêuticas que atuam no nosso campo energético, né? Informacional, nosso campo espiritual, né? Trabalha nos nossos campos sutis,
né? Que refletem no físico, no mental, no emocional também. E as terapias quânticas, né? Quânticas são técnicas que atuam através dos princípios da física quântica, né? A sua ação, o resultado, ela pode ser explicada e demonstrada pelos experimentos que a física quântica traz, né? E as terapias holísticas, elas têm esse nome que vem do holos. Holos significa todo. Então, a terapia holística trabalha o todo, trabalha nós como um todo, trabalha o mental, o espiritual, o emocional e o físico, né? E seus resultados podem ser percebidos em todas as áreas da vida, né? As terapias integrativas ou as terapias complementares, elas são aquelas que podem ser usadas integradas, como o próprio nome já diz, né? Integradas e complementando outros tratamentos, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento médico de alguma doença física, né? Ela pode entrar com uma terapia complementar para ajudar, para integrar esse tratamento. Ela não vai deixar de fazer o tratamento médico, mas ela vai também poder contar com as terapias, né? As terapias holísticas, integradas, complementares, né? E esses dois cuidados vão atuar de forma, um complementando o outro, né? E vão ajudar nessa melhoria física. Com certeza, a gente já viu, a gente tem muitos casos que a gente viu que funciona mesmo, né? Algumas das nossas técnicas, elas também são reconhecidas pelo SUS, né? Então, nós temos o Reiki, a cromoterapia, a constelação familiar, a hipnoterapia, que mais? Aromaterapia, florais. Todas essas técnicas que a gente também tem, o SUS reconhece, né? E nós temos várias outras. Nós vamos continuar falando ao longo da nossa live aqui sobre elas, tá? As nossas terapias, elas são energéticas, são espirituais, são quânticas, são integrativas, são complementares e também são holísticas, né? Então, nós temos um rol aí grande. Nós conseguimos trabalhar com o físico, com o mental, com o emocional e com o espiritual. E os seus resultados aparecem em todas as áreas da nossa vida. Vai aparecer na saúde física, na saúde mental, na emocional, na espiritual. Por exemplo, a gente pode tratar relacionamentos amorosos, familiares, relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com o outro, né? O social, né? Relacionamentos sociais. Então, a gente pode tratar questões de foco, pode tratar calma, tranquilidade, pode tratar vícios, pode tratar compulsões, pode limpar crenças limitantes, pode instalar crenças fortalecedoras, né? E além de tudo isso, aqui nós usamos também várias outras técnicas, né? De forma assim independente, porque elas são integrativas, estão integradas entre elas, né? E quando nós identificamos a necessidade e as dificuldades, as dores de alguém, aí nós vamos integrando essas nossas técnicas para poder ter um melhor resultado. Como, por exemplo, quando iniciamos um atendimento, ela pode ser feita uma meditação para estar trazendo a pessoa para o estado de presença, diminuindo, assim, a ansiedade, fazendo um ancoramento, né? Abrindo uma mesa de radiestesia para poder pesquisar o início do alinhamento, né? Pode estar utilizando o TFT para estar tratando algo que foi identificado durante o tratamento, né? Está enviando suporte energético ou fazer uma limpeza de traumas
de crenças com o Energy Healer também. E além de instalar crenças, né, fortalecedoras, e usar outras técnicas que a gente pode estar utilizando nesse momento para estar finalizando e estar integrando tudo isso, né? E a gente trabalha tudo isso num único atendimento. Isso é só um exemplo de tudo que a gente faz, né? Porque tem muito mais. E quem é terapeuta sabe, né, que quando a gente entra nesse mundo de terapias, né, e acaba se apaixonando pelas terapias, por vivenciar o potencial que elas nos ajudam a melhorar a nossa vida, sabe que a gente não para nunca, né? A gente sempre vai continuando, vai estudando e vai procurando mais, né? E falando nisso, das técnicas, nós vamos até fazer uma brincadeirinha aqui com todas nós, e nós vamos estar... porque cada uma tem as técnicas que usa, né? Mas aqui a gente vai estar falando 5 técnicas que cada uma usa, mas ó, só vale 5, tá bom? Eu vou começar por mim, então. Eu vou falar 5 das que eu costumo usar. Uma delas é o TFT, o Desabuse-se, o Theta Healing, o Florais de Bach e a meditação. Acho que eu falei 5, né? Então, tá bom. Então, Lê, me fala 5 das técnicas que você utiliza também. Oi, então, eu uso Reiki, uso Energy Healing, Florais de Bach, radiestesia, meditação, né? Acho que essas. Deu 5, né? Bom, tem técnicas aqui que nem todas têm, mas tem técnicas que mais de uma de nós tem, né? Eu vou continuar aqui a lista. Ó. Tem cromoterapia, tem coaching, aromaterapia, tem baralho cigano, cone hindu, apometria. Vai lá, Jaque, traz mais 5 aí. Eita, esse é um grande desafio, porque na realidade nós temos técnicas, como a Miriam falou, que são comuns a todas, mas também tem algumas técnicas que são destacadas, como as terapias regressivas, a cristaloterapia, baralho cigano, o cone hindu, e assim por diante. Então, é um grande desafio falar somente 5. Mas é exatamente isso. A gente consegue integrar as técnicas conforme a necessidade identificada de cada situação e de cada paciente. A gente tem muita coisa dentro dessas técnicas que podem ser aprendidas e que podem ser feitas com a necessidade de cada um, sendo que não necessariamente seria preciso fazer um curso de formação. A terapia, ela pode e deve, né, ter a participação ativa de quem está na busca da melhoria de vida, porque isso gera assim, um autoconhecimento, um autocontrole, autoamor, autonomia, né? E sair do automático, exatamente nessa transformação que faz essa busca que nós temos para que possa se tornar um ser melhor e poder levar isso a outras pessoas também. Não é exatamente assim, Miriam? Sim, é isso mesmo. E acho que já deu para perceber assim, que aqui dentro tem muitas possibilidades. A gente pode dizer que tem infinitas possibilidades. E só que a gente sabe que tem muita descrença, tem muito preconceito, tem muita falta de informação nessa área, e por causa disso, muitas pessoas deixam de usufruir dos benefícios de uma terapia energética. E
É uma pena, porque a gente sabe, né? A gente conhece melhor do que ninguém, porque a gente experiencia isso, todos os benefícios que isso trouxe para a nossa vida. Muito mais qualidade de vida, muito mais alegria, muito mais disposição, enfim, é qualidade de vida mesmo. É deixar de sobreviver para começar a viver. E então é uma pena que muitas pessoas deixem de utilizar as terapias por falta de informação. A gente pode fazer algo aqui de trazer algumas perguntas que é comum as pessoas terem sobre as técnicas energéticas e que são perguntas que nós nos fizemos antes da gente conhecer melhor esse mundo. Então, eu vou trazer aqui uma primeira pergunta que acredito que é bem pertinente e bem comum para as pessoas. Vou convidar aqui a Rose para responder essa pergunta. Rose, as terapias energéticas, e até a gente falou aqui, terapias energéticas espirituais, elas são vinculadas a alguma religião? É preciso ter uma crença religiosa ou seguir um determinado culto religioso para usufruir dos benefícios das terapias? Não precisa. As terapias, elas não têm nenhum cunho religioso. Isso quer dizer que elas servem para todas as pessoas, sem distinção. Basta despertar na pessoa a vontade de querer fazer, de querer melhorar. E nós quatro aqui, por exemplo, nós temos religiões diferentes. E isso acaba não atrapalhando nem mesmo para a gente estar trabalhando juntas, né? Então, assim, precisa estar sabendo que nós somos energia, né? E que existem campos energéticos positivos e negativos, e que acabam nos influenciando. E acreditar também que é possível mudar isso, com o uso de algumas técnicas que a gente está utilizando, né? Mas agora eu te pergunto, será que o envio dessas energias e tratamentos à distância, será que elas funcionam mesmo? E se funcionam, como é que são feitas? Olê, você poderia me responder essa? Respondo sim. Olha, elas funcionam sim, com certeza, né? Porque a gente acessa o campo energético da pessoa que está sendo tratada. A gente pode acessar de qualquer lugar. Nós podemos estar aqui no Brasil e acessar o campo energético de alguém que está lá na Europa, no Japão, não importa, né? E isso a gente faz de maneira online, com uma chamada de vídeo, com a pessoa junto, ou a gente também pode fazer à distância mesmo, sem... a gente pode combinar com a pessoa, por exemplo, um envio de energia, né? Então, a pessoa recebe as orientações de como ficar naquele momento, a gente marca um horário, a gente pede para a pessoa, então, ficar receptiva naquele momento, né? Então, naquele horário, então ela vai receber. Então, a gente vai enviar e a pessoa vai receber. Então, a gente pode fazer de várias maneiras, ou pode fazer presencialmente também, né? Então, de qualquer forma, né, as terapias energéticas funcionam, sim, porque a gente vai acessar o campo da pessoa, né, e a gente vai fazer o trabalho ali. Então, eu vou fazer uma pergunta também. Fazer uma pergunta para a Miriam. Vou jogar de volta para a Miriam a pergunta. Isso mesmo. Então, Miriam, como saber se eu posso me beneficiar com o tratamento energético? Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de se dar conta, né, que a gente precisa. Eu mesmo, quando eu comecei a buscar informação sobre terapias, não foi pensando em mim, foi pensando em outra pessoa. Só depois é que eu descobri o quanto eu poderia me beneficiar com isso.
Eu acho que não é difícil de responder se você parar para pensar. Tem alguma coisa na sua vida que não está como você gostaria? Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de melhorar, de mudar? Você gostaria de ter, por exemplo, mais saúde física, mais disposição, mais tranquilidade mental, ou mesmo mais equilíbrio emocional para lidar com situações desafiantes? Gostaria de melhorar os relacionamentos, sejam relacionamentos familiares, sociais, relacionamento no trabalho, relacionamento amoroso, ou mesmo relacionamento com você mesmo, sua autoestima, sua autoconfiança. Tem momentos que você sente que parece que o ambiente está pesado na sua casa? Gostaria de melhorar a energia da sua casa? A gente sente isso principalmente quando a gente muda, né, para uma casa diferente, uma casa que outras pessoas, outras famílias já moraram, com energia muito diferente, muitas vezes tumultuada. A gente percebe, né, que o ambiente parece mais pesado, parece mais difícil até pegar a nossa energia. Ou mesmo encontrar um propósito de vida, né? Encontrar, assim, aquilo que toca mesmo no seu coração para você fazer. Talvez colocar em prática. Muitas pessoas têm dificuldade para colocar em prática ou dar sequência em algum projeto, né? As pessoas têm muitas ideias, mas às vezes têm dificuldade de colocar em prática. Não sei se você talvez esteja vivenciando isso. As terapias podem ajudar. Quem aí não tem algum trauma de infância, né? Aquela situação, escola mesmo, é uma trauma, né? O dito cujo bullying, que hoje em dia tem esse nome, antigamente a gente nem sabia que nome tinha, mas a gente vivenciava isso e, nossa, a gente cresce cheio de traumas, cheio de crenças limitantes, tem tanta coisa que a gente ouviu falar várias e várias vezes que a gente acaba repetindo, que a gente acaba criando aquela limitação mental. Isso tudo pode ser trabalhado dentro das terapias energéticas. E falando em crença limitante, ó, quem nunca ouviu falar ou se ouviu falando, por exemplo, que todo rico é ladrão? Principalmente quando a gente ouve alguma notícia no rádio, na TV, alguma coisa de que alguém roubou algo, né? A gente já vem com essa, porque todo rico é ladrão. E aí, o que acontece quando a gente incorpora essa crença? Quem não quer, de forma alguma, se sentir ladrão, vai ter muita dificuldade para ganhar dinheiro. E não vai conseguir ser rico. Porque se eu me tornar rico, eu vou ser ladrão. Então, é uma crença limitante que é muito comum. Outra que, nossa, como se repete, né? Sorte no dinheiro, azar no amor. Para quem repete isso, ou ouve muito isso e passa a acreditar, das duas, uma, ou tem dinheiro, mas nunca consegue encontrar uma pessoa legal para caminhar com ela, caminhar junto, né? Fazer uma jornada de vida junto, ou então é feliz no amor, mas tem dificuldade para ganhar dinheiro. E por que não ter as duas coisas? Por que não pode? Quem disse que não pode? Quem disse que não? É apenas uma crença limitante. Somente isso. Outra que, nossa, eu falei muito isso, e eu demorei, gente, eu demorei para me dar conta. Se melhorar, estraga. Nossa, essa é danada. Quem aí nunca falou, né? Ou ouviu muitas pessoas falando, se melhorar, estraga. Como assim? Se melhorar é pior, gente. Se você está falando que se melhorar, estraga, você está pedindo para.
quando as coisas não melhoram, a gente não entende o porquê. São lá essas crenças que, na verdade, são programinhas mentais que ficam lá travando a nossa vida. Então, tudo isso pode ser trabalhado com as técnicas energéticas, né? Tem muitas técnicas que trabalham com isso, nós atuamos muito com isso, e modifica muito, muito mesmo a vida da gente, a forma como a gente progride, como a gente cresce, como a gente evolui, né? Muda a nossa prosperidade. Mas vamos voltar aqui para as perguntas, porque se for falar de crença limitante, olha, gente, a gente vai muito longe, né? Crença limitante é assunto para muito bate-papo. Só que eu já vou convidar vocês assim, ó, se tiver alguma pergunta que vocês gostariam de saber sobre terapias, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês gostariam que a gente falasse sobre, manda para a gente. Você pode deixar, pode pôr o comentário aqui para a gente. Você pode também mandar um direct lá no nosso Insta. Você pode colocar um comentário na publicação da live depois também, que a gente vai pegar isso e vai trazer essas respostas, claro, se for uma resposta que a gente tenha, né, dentro das nossas percepções, do nosso entendimento, a gente vai trazer. Então, eu já convido você, o que você tiver de pergunta, ou se tiver alguma técnica que você ficou curiosa aí de saber, nossa, como é que funciona? Manda a perguntinha para a gente, que a gente vai estar respondendo, né? Coloca aí no chat, nos comentários. Mas, gente, tem alguém aqui que ainda não respondeu perguntinha, e agora eu vou jogar uma perguntinha para ela. Jaque, vê se você consegue responder para a gente como que a gente consegue identificar, já que nós colocamos aqui que nós temos muitas técnicas, como é que a gente consegue identificar qual técnica, ou quais técnicas, o que a gente vai utilizar dentro de um tratamento, de uma determinada situação para cada pessoa? Eita, e agora? Eita, como é que eu vou fazer esse diagnóstico, né? Na realidade, algumas dessas técnicas, elas são bem específicas e são direcionadas. Outras são mais amplas, mas normalmente nós interagimos várias para potencializar. Afinal, um problema, ele pode ter várias agravantes, além da causa principal. Então, o quanto mais disso for trabalhado, melhor será o resultado. Dentro das técnicas também, nós temos ferramentas que nos auxiliam de que forma mais eficaz se pode fazer um diagnóstico. Por exemplo, a técnica do Energy Healing, nós podemos usar para facilitar esse diagnóstico, o teste muscular, a leitura intuitiva. A radiestesia, ela tem a régua para fazer as medições das frequências e pesquisar onde já pode ser verificado e qual a melhor indicação, né? Essa escuta terapêutica também nos ajuda muito a buscar os problemas realmente na raiz e não no sintoma, e direto na causa, né? Então, isso tudo facilita. Foi exatamente assim que esse quarteto fantástico nasceu, né? Foi exatamente usando técnicas e combinações para potencializar que a gente descobriu que esse resultado potencializado poderia fazer diferença na vida de cada um. E a gente está buscando levar isso para cada um de vocês de forma simples, descomplicada, prática e de uma forma do dia a dia. E falo mais uma vez, não precisa ser um profissional fazendo cursos para isso. Basta ter
o desejo de se transformar, tá certo? E uma das causas, como eu já falei, que nos trouxe até aqui, foi exatamente o nosso próprio exemplo, os nossos próprios resultados, né? Por exemplo, a Rose. A Rose, ela teve um problema respiratório e numa madrugada ela me ligou. Ai, socorro, eu não estou respirando, me ajuda. E aí foi utilizado a técnica da radiestesia com o cone hindu, tá? E muitas outras, alinhei os chakras e coloquei alguns pontos de acupuntura. Isso à distância, porque eu moro em Teresina, Piauí, e ela lá em São Paulo, em Corralinhos. Então, assim, fala um pouquinho, Rosa, de como foi a sua experiência, como foi esse resultado, né? Como foi feito esse diagnóstico? Porque uma das coisas que eu achei bem interessante e que ela pode confirmar isso aqui é que ao acender o cone hindu, eu não falei qual era a essência que ela estava sendo aceso, trabalhado, e ela sentiu lá a fragrância. Então isso é realmente fantástico. Por isso esse quarteto fantástico se formou. Então vem com a gente para que a gente possa transformar a sua vida também. Fala aí a tua experiência, Rose. Realmente eu estava numa crise de asma, né? E estava muito forte, eu já tinha feito de tudo aqui em casa e não melhorava. Eu pedi ajuda para a Jaque e ela me atendeu assim com maior carinho, maior amor que ela tem por todos nós, né? E todos nós aqui somos assim, né? A gente sempre está pronta para atender quando alguém precisa, né? E ela fez o atendimento e foi incrível. Foi como se, eu percebi como se saísse uma secreção, grumos de dentro do meu pulmão, foi um negócio incrível. E por incrível que pareça também, a hora que ela terminou de queimar o cone hindu, na hora que ela abriu o cone hindu, saiu um monte parecia paina branca. E aí eu me lembrei de uma coisa, que eu trabalhei num colégio onde tinha umas paineiras, né? Aquelas árvores que parece até neve, né? O chão fica branco de paina. E foi aí que eu comecei a ter as crises, né? De asma, porque até então eu não tinha, eu tive depois de adulta, né? E depois que ela fez esse tratamento, que saiu, a minha impressão que dá, e realmente eu acredito que seja isso, né? Que saiu toda essa coisa branca de dentro do pulmão, né? Que apresentou no cone hindu, eu nunca mais tive crise, nunca mais. Eu me curei da asma, né? Nunca mais tive crise, porque quando eu tinha era muito ruim, eu não conseguia dormir à noite, eu tinha que ficar sentada no sofá a noite inteira acordada, descansava, mas eu não conseguia dormir por causa da falta de ar. Eu chegava a fazer a bombinha e aquilo não resolvia para mim. Então, depois desse tratamento, eu nunca mais tive nenhuma crise. Então, foi assim, foi libertador para mim, sabe? Então, é uma das experiências que nós tivemos aqui. E falando disso, eu vou contar de uma com o TFT, né? A gente tem várias aqui, né? Mas não dá para contar tudo porque o tempo é curto, né? Eu atendia com Reiki, eu era voluntária, né? Num projeto na prefeitura aqui de Valinhos. E foi na época que eu comecei a fazer o curso de TFT. E eu atendi uma pessoa que ela tinha muitas dores. E ela já sofria dessas dores já fazia 8 anos, né? Estava fazendo tratamento com medicamentos, com um monte de coisa, e ela não melhorava, ela não conseguia dormir direito à noite, então ela não tinha uma qualidade de vida boa. E quando ela chegou para mim, era uma pessoa assim muito apática, uma pessoa assim, você olhava para ela, não parecia que não tinha energia, sabe, apagada. E aí, assim, eu fiz o reiki, mas só que antes de fazer o reiki, eu achei que tinha que fazer algo a mais, né?
quer dizer, nessa época eu já comecei a misturar as coisas, né? A gente sempre vai estudando e vai misturando as coisas, né? E aí eu pensei, eu vou fazer o TFT com ela primeiro, né? Aí eu fiz o TFT, fui uma escuta terapêutica. Nessa escuta terapêutica, eu identifiquei que ela tinha um trauma de um abuso, né? Aliás, não foi só um abuso, foi mais que um abuso. E aí nós entramos, nesse caso, a gente limpou esse trauma, porque o TFT ele limpa muito rápido traumas, né? Então, eu usei o algoritmo de traumas para limpar esse trauma do abuso. E, assim, foi incrível. Uma coisa, assim, que na hora eu já percebi que deu um brilho nos olhos dela. Quer dizer, teve uma diferença, assim, quase que instantânea mesmo, né? Aí eu fiz o reiki e ela voltava, eram 4 atendimentos, né? Aí, na outra semana que ela retornou para mim, gente, era outra mulher. Não era a mesma mulher. Eu falei assim, uai! E ela mesma falou para mim, falou assim, olha, eu nunca achei que isso fosse realmente melhorar. Eu não tenho mais dor. Eu estou dormindo melhor. Eu estou sem dor. Minha qualidade de vida melhorou. Eu consigo fazer as minhas coisas em casa agora. Aquilo foi uma emoção tão grande para mim, que eu falei assim, gente, eu estou no caminho certo, é isso mesmo. E é por isso que a gente se apaixona por essas terapias, pelos resultados. São incríveis. Bom, eu não vou falar mais, que senão eu vou pegar o tempo das outras meninas, que elas também, eu sei que tem casos aí para estar trazendo para vocês, né? Então, eu vou falar um caso meu aqui. Mas antes eu quero fazer um parênteses, né? Aqui. A Jaque falou que a Rose sentiu lá na casa dela o cheiro do cone nu, né? E eu quero dizer assim para vocês que tem gente que sente, tem gente que não sente e tá tudo certo. Tem gente que sente arrepios quando recebe a terapia, tem gente que sente calor, tem gente que sente frio, tem gente que não sente nada. E pensa, então não funcionou. Funciona sim, com certeza. Né? Então, só um parênteses para vocês, tem que sentir sempre. Não. Eu posso dizer por mim, eu quase... Agora que eu comecei a sentir, antes eu não sentia. Eu não sentia. Então, não é porque a gente não sente nada naquele momento que está sendo aplicada a técnica que não está fazendo efeito, né? Indo lá, fazendo o que precisa ser feito, né? Porque a gente intenciona, né? Às vezes, e cada um vai receber conforme o merecimento, conforme vai se abrir para aquilo, né? Conforme querer mesmo, né? Melhorar. Então, é isso. Só esse parênteses. Agora eu vou voltar aqui e vou falar de um atendimento. Como a Rose falou, a gente não pode falar de todos, né? Foi um atendimento que eu fiz, a minha cliente, eu estava atendendo a minha cliente com vários processos, né? E um certo dia ela se queixou que a loja dela estava parada, não estava vendendo muito, não estava entrando, né? O dinheiro, ela estava se queixando que estava difícil, né? Então eu propus a ela, então quem sabe a gente faz uma limpeza na tua loja, uma limpeza energética, né? E eu tenho energia healing, eu tenho reiki, e eu usei as duas juntas, as duas técnicas juntas. Fiz a limpeza na loja. Tá? Olha, não demorou acho que deu 3 dias, ela me mandou um áudio, né? Eu lembro até hoje desse áudio, que ela me disse assim, Alessandra, eu tô chocada, chocada. Eu tô não tendo como atender todos os clientes, de tanto que a demanda foi grande, né? Que apareceu. Né? As vendas estão, assim, muito boas, em alta mesmo, né? Então, a gente também faz essa parte de limpeza de ambiente, residência, local de trabalho,
né? Toda essa parte também a gente consegue atingir, né? Fazer todo esse tipo de limpeza aí. Tá? Essa é a minha contribuição para esses resultados. Não sei se alguém mais... A Mi quer falar alguma coisa? Então, eu às vezes até brinco, né? Eu acho que eu não tenho, assim, muitos resultados relevantes, assim, que me ocorrem, né? Só que, bobagem. Eu lembrei aqui de uma situação que eu fiz para uma outra pessoa, que era uma situação de uma casa que estava à venda e que estava tendo muita dificuldade. A casa ou era para vender ou para alugar, mas quem procurava o proprietário para alugar ou para comprar essa casa fazia propostas assim que não eram viáveis, né? E pediu, nossa, será que tem como a gente fazer alguma coisa? Porque tinha uma necessidade da venda dessa casa, inclusive para um tratamento médico e tal. Mas disse, não, vamos fazer esse tratamento. E aí eu utilizei tanto o Energy Healing quanto a apometria para fazer uma boa de uma limpeza, também a radiestesia para fazer uma boa limpeza na casa, né? Para colocar lá uma boa energia que pudesse atrair, né, um comprador e que porque a principal intenção era a venda da casa. E fiz todo um trabalho, primeiro de limpeza, de energização, e depois utilizei também outras coisas para potencializar essa venda, para tornar mais rápido. E o resultado foi bem surpreendente, não demorou um mês para conseguir vender a casa. Eles já estavam há 3 meses tentando vender e não aparecia. Depois que eu fiz esse trabalho, em menos de um mês, vendeu a casa em dinheiro, à vista, transferência bancária. Foi assim algo muito, muito rápido, muito surpreendente. E eu tenho também os meus, né? Porque, assim, como eu falei na outra live, que eu não conseguia nem sorrir. E uma das coisas que eu sempre tinha muita vontade de fazer era cuidar dos meus dentes, porque eu tive bruxismo muito intenso por muito tempo. E isso prejudicou muito os meus dentes, porque literalmente, eu quebrava meus dentes. Eu ia quase toda semana no dentista para arrumar algum dente que eu quebrava de tanto que eu pressionava, mesmo usando a plaquinha para bruxismo. E aí, com as terapias também, eu consegui acabar com o bruxismo, tanto que hoje eu estou aqui com o aparelho que nossa, eu não tinha nem como pensar, porque eu não conseguia ficar sem a plaquinha antibruxismo e eu já sentia muita dor. Então, imagina se eu ia colocar algo para gerar mais dor ainda. Não tinha nem como imaginar isso, por mais que fosse algo que eu quisesse muito, mas não era nem possível para mim na época. E hoje estou aqui conseguindo ter mais esse autocuidado comigo mesma para melhorar minha autoestima, para melhorar meu autoamor. Então, é incrível assim o quanto a gente consegue fazer para melhorar a qualidade de vida. Como eu falei, é deixar de ficar só sobrevivendo com as dores, com as dificuldades, com os desafios. Não, bora viver com plenitude tudo o que a gente nasceu para viver, né? E o legal é que essas técnicas não é só para pessoas, né? Essas técnicas elas podem ser usadas para pessoas, para animais, para as plantas. Pensa que as plantinhas não adoram uma energia boa. Adoram. Os animais também. Nossos pets, a gente cuida muito deles com terapias e a gente atende também. E para objetos, né? Pode sim para residências, mas não precisa ser essas coisas grandes, né? Até para o funcionamento dos nossos eletrônicos a gente usa,
ou para outros objetos, para que eles fiquem com uma energia melhor, para que não quebre tanto, para que tenha uma durabilidade melhor, uma funcionalidade melhor, em tudo dá para utilizar as técnicas que a gente tem para melhorar aí a qualidade de vida. E são realmente infinitas possibilidades, é muita coisa que dá para fazer. E o legal é que, às vezes, as pessoas ficam pensando, mas, afinal, para ter esses benefícios todos, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso necessariamente fazer um curso de formação? Ou eu preciso buscar, pagar um terapeuta? O que eu preciso fazer para ter esses benefícios? Na verdade, tem várias opções. Você pode, sim, se você tiver interesse de fazer uma formação, se tornar terapeuta da sua própria vida, e com certeza vai ter aí muitos benefícios, muitos resultados. Você pode também buscar um terapeuta que já tenha experiência, que já tenha conhecimentos, que vai te apoiar a encontrar mais rápido a causa dessas dificuldades, para fazer um trabalho mais profundo, mas também tem muita coisa que se pode fazer sem necessariamente fazer um curso de formação ou pagar uma terapia. E a gente quer trazer todas essas possibilidades para que cada um consiga, dentro do seu interesse e dentro das suas condições, aproveitar isso. Por exemplo, a meditação. Existem formações de meditação. Existem pacotes que você compra lá que tem uma série de meditações que você pode fazer. Mas não precisa necessariamente ser assim. E uma coisa que algumas pessoas ainda pensam, né, que meditar é você sentar lá naquela posição de lótus, com as perninhas cruzadas, né, e fechar os olhos e pensar em nada. Nossa, coisa mais difícil é pensar em nada para quem tem uma mente agitada. Eu, por muito tempo, passava longe de meditação porque eu não conseguia pensar em nada. Era fechar os olhos e a minha mente parecia um macaquinho pulando de galho, bem comum. Parece que todos os pensamentos que não vinham em qualquer outro momento resolviam, assim, vir tudo, né? Meditar, nem pensar, não é para mim. Só que meditação não precisa ser isso. Meditação pode passar muito longe de pensar em nada. Tem meditação que é muito mais ativa. Tem as meditações guiadas, tem as meditações mais contemplativas, ou até meditações bem ativas, onde você pode estar fazendo um movimento com o seu corpo e meditando. É uma forma bem diferente de se ver a meditação, né? Eu acho que tem alguém aqui que tem um pouquinho de conhecimento sobre isso, que pode compartilhar com a gente, né, Rose? Fica bom um pouquinho dessas variações aí da meditação para a gente conhecer um pouquinho mais. A meditação é que nem a Miriam falou, você não precisa ficar ali quietinha, sentadinha, sem pensar em nada. Você pode fazer meditação lavando louça. É isso mesmo, gente, lavando louça. É só você estar em estado de presença. Quando você se volta para dentro, ou quando você presta atenção na sua respiração, não importa o que você está fazendo, você está naquele estado de presença, você já está em meditação, você já está acalmando a sua mente. Quando a gente presta atenção na respiração, a gente pode estar caminhando
contemplando a natureza, de contemplar a natureza, de ver, de ouvir o canto dos pássaros, ouvir o vento, sentir o vento nos cabelos, estar em estado de pura presença, isso já é uma meditação. É que a gente vive tanto na correria que a gente não presta atenção mais nas coisas, né? A gente não vê, às vezes, até a pessoa na nossa frente, porque a gente está todo mundo ali alienado, né? No celular, ou nas mídias, ou assistindo televisão, ou qualquer outra coisa, e esquece o aqui e agora. Então, meditação é uma coisa simples, é uma coisa gostosa de se fazer. Basta você estar em estado de presença. E que a Miriam falou, existem várias formas. Você colocar o pé na terra, você se conectar com a terra, você tomar um banho de cachoeira. Se você fizer tudo isso em estado de presença, uau, você vai ver uma mudança na sua mente. Sua mente vai se acalmar mais, você vai ver que até os pensamentos, eles diminuem. Porque, assim, uma mente agitada, a gente não consegue realmente meditar, né? Realmente, eles acabam silenciando, mas não porque você está forçando eles a silenciarem. Eles vão se silenciar automaticamente a partir do momento que você se coloca em presença. Isso é automático, não é forçado. Então, a gente vai estar trazendo aqui algumas meditações também. Gente, estou dando spoiler, gente. A gente vai trazer algumas meditações para vocês experimentarem um pouco, né? Como que é. E várias formas, né, Miriam? E aí vocês vão ver realmente o quanto que isso é gostoso. E começarem a praticar, né? Porque meditação é isso, né? É prática. Já que a Rose falou isso, já que a Rose já deu um spoiler, né? Eu vou aproveitar aqui, porque, ó, uma outra coisa que é maravilhosa é a radiestesia, né? A radiestesia, gente, é incrível, ela nos permite fazer muita coisa, porque a gente consegue fazer uma ancoragem e fazer emissão de frequências à distância, como a Jaque falou ali que ela fez esse tratamento com a Rose, e que a frequência dessa essência do clone hindu, ela foi enviada para a Rose, e foi de uma forma tão intensa que, como a Rose estava bem receptiva e com a sua percepção bem aguçada, ela conseguiu sentir, não só receber, mas sentir, né? E então a gente adora aqui, tem muita coisa que a gente faz. E o que a gente já está organizando aí para trazer algumas coisas mais simples, que não necessariamente você precisa de um curso para começar a cuidar de você. Por exemplo, nesse atendimento que eu fiz da residência, eu usei gráficos de radiestesia para limpar, para harmonizar e para potencializar essa intenção que era a venda da casa, para que ela acontecesse mais rapidamente. E como tinha limpado, estava tudo limpo, esse mais rapidamente não seria um rápido atropelado, seria um rápido de forma perfeita, de forma harmônica, de forma benéfica realmente para aquilo que eles precisavam, para atender a necessidade. E os gráficos de radiestesia, tem alguns que não precisam um conhecimento aprofundado. Tem alguns, sim, que ele tem uma posição específica, que ele tem toda uma maneira específica de usar, mas tem outros que são bem simples e que você pode ter em casa e utilizar, seja para limpeza, seja para harmonização, seja para juntar energia, né? Colocar energia em algum projeto, em algum sonho que você queira realizar, seja para proteção, né? Hoje em dia é tão importante a proteção energética, a gente sente muitas vezes tanta coisa que a gente nem sabe de onde está vindo. Então, essa proteção energética é bem importante, e tem gráficos que são bem simples de utilizar, que você pode ter
na sua casa para utilizar. Então, mais um spoiler, é uma coisa que a gente está organizando aí, que daqui a pouco sai. Então, quem ainda não está seguindo o nosso perfil, cai aqui para dentro, começa a seguir para não perder. A gente quer realmente compartilhar o que a gente sabe, compartilhar o que a gente vive, porque é uma coisa que a gente realmente vivencia e que traz muitos benefícios, já trouxe e continua, porque a gente faz o tempo todo, né? A gente, agora mesmo que a gente se encontra, diariamente a gente faz alguma coisa energética para nos dar essa sustentação também da boa energia, porque é que nem em casa, né? A gente limpa, fica tudo maravilhoso, faz aquela faxina, né? A cozinha fica lá limpinha, e aí alguém resolve ir lá e fazer o almoço, pronto, já tá a pia cheia de louça, já tem sujeira no chão, e assim é o nosso campo energético. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer essa manutenção, e é muito bom quando a gente não precisa estar contratando faxineiro o tempo todo, quando a gente pode, a gente mesmo se trabalhar, a gente mesmo pode ir lá fazer uma coisa, fazer outra, para manter a nossa energia em alta, para manter o nosso bem-estar, a nossa alegria de viver, né? Jaque, você que trabalha aí bastante com radiestesia, quer compartilhar alguma coisa? Nós ainda temos 2 minutinhos aí. Eu achei bem interessante o que você trouxe, né? E muitas outras pessoas podem se identificar com o que eu vou falar agora. Se você tem algum problema de relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, com filhos, com o chefe, com um amigo, com uma amiga, enfim, pode ser feita uma harmonização desse relacionamento, né? E isso é muito interessante também. Como também pode ser feito a parte da manifestação da prosperidade, não só financeira, não só no sucesso financeiro com o dinheiro, mas também em todas as áreas da sua vida, para que possa ter um equilíbrio, para que possa ter uma harmonização e que possa fluir, não só com você, mas com todos que estão ao seu redor. Então, assim, a gente vai estar trazendo dicas maravilhosas, né? E quem se identificou e está buscando está buscando se melhorar e melhorar o seu relacionamento, a sua vida, então a gente vai estar trazendo dicas simples, construtivas, né? E de uma forma descomplicada, né? Porque esse é o objetivo das terapias ínfimes, é juntar essas técnicas, é poder trabalhar na potencialização de um resultado fantástico. Então, é isso aí. Bom, gente, a gente está aqui quase acabando o tempo. Eu já falei bastante, então já vou aqui me despedindo de vocês. Gratidão por quem está aqui com a gente ao vivo. Quem não conseguiu acompanhar a live toda, depois vai ficar salvo, pode ir lá no nosso perfil e assistir, e vai acompanhando a gente, que vem muita coisa boa. Quem mais aí quer se despedir? Ale, Rose? Gratidão, gratidão.